Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, está começando mais um programa ricardoholandini.net, ainda na época da pandemia do coronavírus. E hoje o tema é o coronavírus, o Covid-19. Nós vamos falar com um advogado, professor universitário da Escola de Direito da Unicinos, o professor Tiago Brito, que vem das Minas Gerais, né? Uai! Né? Boa tarde, Ricardo. É um prazer e uma satisfação estar no seu programa. Espero que a gente possa discutir e esclarecer melhor algumas coisas relativas a essa pandemia que nos deixa numa situação tão complexa, coloca a nossa sociedade, né, numa situação de refletir e repensar tudo, absolutamente tudo. Bom, se o senhor permitir, eu vou fazer o seguinte: eu não vou chamar de advogado, que, para mim, acima de advogado, filho de professor, é o professor. Professor, o nosso mestre, aquele que nos ensina, aquele que dá o seu tempo da sua vida, muito maior do que imagino, né? O professor acha que chega na hora lá, ele dá a aula dele e vai embora. Não, aquela hora a aula dele foi muito maior, né, Tiago? Né, professor? Envolve muito mais. Envolve muito mais. Mas, o professor Tiago, o senhor já falou, deu uma introdução aí, o Covid está gerando uma polêmica nacional em todas as áreas, e não poderia deixar de chegar na área do direito também, né? E uma das coisas que eu quero tratar com o senhor é a questão da vacinação, tá? Recentemente aconteceu, inclusive foi nas Minas Gerais que aconteceu. Sim. Isso, né, que deu a repercussão nacional, não que não tenha acontecido em outros lugares, né? A fura-fila, né? O pessoal que comprou lá de uma enfermeira, de uma falsa enfermeira, comprou por R$600, né? Doses de vacinas que não eram nem vacinas, mas, em tese, foi um fura-fila da vacinação. Como é que está se vendo essa questão do fura-fila? Porque o Congresso Nacional, o Senado Federal, aprovou uma lei sobre isso. Vamos falar um pouquinho disso, por favor? Vamos lá. Essa questão do fura-fila é uma questão problemática. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a pandemia do coronavírus ela é um problema coletivo. Ela é um problema que coloca toda a sociedade independente do nível, independente do tipo de profissão, ela coloca toda a sociedade para repensar e para imaginar quais são as respostas adequadas. Por ser um problema coletivo, nós não podemos imaginar ou construir soluções individuais. Dizendo de uma forma simples, Ricardo, não adianta o senhor ou eu tomarmos uma vacina e achar que com isso está tudo certo. Nós ainda temos que nos inserir e imaginar que todas as outras pessoas têm que ser beneficiadas. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que estão muito mais preocupadas com sua situação individual do que seria a situação ou a proteção que a gente faria para a sociedade. Então, algumas pessoas agem de uma forma antiética. Se me permite falar inicialmente, antes de falar sobre qualquer problema legal, o problema do fura-fila é um problema ético, né? Uma pessoa que está muito mais preocupada consigo mesma do que com o que está acontecendo na sociedade. Ou seja, existem outras pessoas com comorbidade, com maior risco de sofrer as consequências dessa doença, e mesmo assim eu desconsidero pensando na minha situação específica. Então, esse é o primeiro problema. Tirando este problema, nós temos um problema, como o senhor muito bem apontou, jurídico. Hoje, o fura-filas, ele é um problema que, em tese, eu estou falando aqui com o senhor em tese, vou me resguardar a isso, né, como um advogado, que nós temos a sua inserção no artigo 268 do Código Penal, que é descumprir a determinação de uma autoridade pública. Veja,
uma vez que o Estado brasileiro estabeleceu um cronograma de vacinação conforme a idade, os riscos que aquela pessoa, que as pessoas estão submetidas ao Covid, então eu tenho que seguir a esse programa nacional. No momento que as pessoas furam a fila, elas poderiam estar, elas podem incidir neste crime específico. O problema é que é um tanto quanto questionável, e para evitar esse problema de inserção desse crime específico, o Senado Federal aprovou, está em discussão, não sei se já foi aprovado. Se foi aprovado, a gente está falando aqui hoje, no dia 30 de abril, as coisas se modificam mesmo, né, muito rapidamente, mas está em vias de ser aprovado um projeto de lei que tipifica especificamente a conduta de furar fila. O ponto é, hoje em dia, a pessoa pode ser criminalmente responsabilizada e também civilmente responsabilizada. Ela pode ter que vir a ser condenada a pagar por essa dose de vacina que ela tomou de forma indevida. Além disso, nós temos o problema do agente público que aplica a dose. Porque, veja bem, uma pessoa que é vacinada, ela recebe a vacina de alguém. E quem é o agente público que pratica este ato? Esse agente público ele comete crimes de improbidade administrativa, que podem gerar para esse agente público também os seus respectivos problemas. Então, nós temos aí dois elementos, né, dois sujeitos que tem que ser a sua conduta analisada. O agente público que aplica a vacina, que de alguma forma deixa de aplicar naquele que estava previsto no plano nacional e aplica naquela pessoa que foi, de alguma forma, escolhida para ser beneficiada. E eu estou falando aqui, presumindo que é uma escolha do agente, sem ter nenhuma vantagem financeira. Porque se tiver a vantagem financeira, Ricardo, aí nós temos o outro problema, que é a corrupção, tanto ativa quanto passiva, que é o ganho, e aqui não importa ser ganho econômico, é qualquer tipo de ganho que o agente recebe em benefício dessa vacinação. Então, nós temos todo esse problema do fura-fila, né? As pessoas imaginam que não tem nenhuma consequência, muito antes do contrário. A gente já tem a possibilidade de aplicação da lei penal e estamos em vias de ter um tipo penal próprio para esse tipo de conduta. E pegando no agente público, no agente privado, é a questão só penal. No agente público, se ele for estatutário, por exemplo, ele pode ser demitido sumariamente, perder todos os seus direitos e pode faltar 5 anos, 3 anos, 2 anos para ele se aposentar, ele perde a estabilidade, deu ter logo mesmo, porque é falta gravíssima, não é falta grave, é falta gravíssima. Certamente. Obviamente, respeitado aqui o processo administrativo, né, garantindo ao agente o contraditório, mas certamente ele vai sofrer as sanções decorrentes dessa conduta. Mas é importante aqui destacar que, ciente desses problemas, e vários casos aconteceram na minha terra, nas Minas Gerais, nós tivemos lá o caso de alguns agentes políticos e familiares que foram vacinados por uma falsa enfermeira, né? Ela aplicou... Isso só acontece lá, doutor Brito. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Só acontece no resto do Brasil, não tem nada disso. Não tem tudo prefeito ótimo, né? que ajudou família, não tem vereador, não tem deputado, não tem secretário de saúde que passou por cima, né? Não E tem aí eu governador que aproveito, fez isso. perfeito, exatamente. Em Minas Gerais, esse caso ganhou notoriedade, mas o mais importante, e eu gostaria de destacar que não foi esse, foi um outro caso que, como o senhor bem apontou, secretários e agentes de saúde ligados ao governo furaram a fila. E aqui nós tivemos uma atuação muito interessante do Ministério Público.
não só de Minas Gerais, mas já vou relatar que em todo o Brasil eles estão se aparelhando para isso, que moveu o aparato estatal para descobrir quem foram as pessoas, e essas pessoas foram imediatamente desligadas do governo. Então, nós temos o Estado se preocupando com essas pessoas. Aqui, que furam fila, aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público colocou à disposição no seu site um espaço específico para denúncia de fura-fila. O mesmo acontecendo no site da Secretaria da Saúde, que você pode fazer a denúncia se ficar sabendo de uma pessoa que tenha recebido de forma indevida a vacina. E aqui é muito interessante a gente destacar, Ricardo, que essa fiscalização ela não cabe só ao agente público, ela cabe a cada um de nós como cidadãos. Todos nós somos fiscais disso aí. Exatamente. Então, é muito interessante nós acompanharmos nas redes sociais o quanto as pessoas têm filmado e tirado foto dos seus momentos de vacinação. Isso é, antes de mais nada, uma fiscalização da aplicação do direito público, do cumprimento da regra jurídica que foi estabelecida no controle e no Plano Nacional de Vacinação. Então, é muito importante que a gente, sim, continue fiscalizando, óbvio, sem fazer nenhum constrangimento com o agente público que está lá trabalhando, e a gente não pode presumir que esse agente público está de má fé. Muito antes do contrário, são pessoas que estão trabalhando ardorosamente no embate a essa doença, a gente não precisa constrangê-los a nada, mas é um direito do cidadão acompanhar a vacina lá. Eu cito o exemplo da minha família, né? A minha mãe, quando foi vacinada, não estava lá juntamente, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, ela está lá em Minas Gerais, mas os meus familiares, as minhas irmãs, tiraram foto, acompanharam, quer dizer, isso é uma forma de nós evitarmos que aconteça a situação do fura-fila. E eu gostaria de voltar nesse ponto. É um problema ético. A gente tem que entender que a pandemia não é algo que vai ser solucionado individualmente. A gente tem que ter uma solução coletiva para que a gente possa, o quanto antes, voltar ao mínimo de normalidade. É isso que importa, retornar a uma normalidade, não para alguns, mas para todos. E essa é a função do Estado que tem que ser protegido por meio desse Plano Nacional de Vacinação. O professor Brito, eu fui tomar vacina, fui chamado, chegou na minha idade, né? Não vou revelar que eu tenho 63 anos, né? Mas é que eu estou fazendo 63 anos agora, já em maio, mas nos primeiros dias de maio, mas eu estava com 62, chegou nos 62 anos. Eu entrei, fiquei 1h30 na fila, entrei lá, as duas pessoas que me aplicaram a vacina, tinham fazendo as anotações, chegaram, olha aqui, mostraram a caixa da AstraZeneca, a caixa do Fiocruz, está aqui, validade, aqui está a ampola, vamos tirar agora, tiraram a quantidade certinha, lhe mostraram, ó, está aqui, o outro, e me aplicaram. Tá? Nunca... Olha, eu tomei vacina toda a minha vida, primeira vez que me mostraram isso. E daí chegaram, anotaram aqui na cartelinha que tem que ter da vacinação, né, a data da vacinação, AstraZeneca, Fiocruz, data de retorno para a segunda dose. Nunca me aconteceu isso. E eu tomei várias vacinas na minha vida. Tu vê a que ponto nós chegamos no nosso país, né, que aplicaram soro fisiológico, não aplicaram vacina, fizeram trocentas mil baboseiras, para não dizer outro nome, né, nessa vacinação. E nós temos uma outra coisa mais grave ainda, que é a denúncia dos postos de saúde, atendentes de saúde, secretarias de saúde, contra uma específica fabricante de vacina, que deveria vir 10 doses, está vindo 7, está vindo 8. E daí tu vai fazer lá, opa, mas está faltando 3 num, 2 no outro. Né? Quem é que vai pagar essa conta? Vai ficar responsável o chefe do posto de saúde, que faltaram, no final do mês, vai faltar 1.000 doses de vacina, porque se em cada ampola está faltando 3 doses, 2 doses, o Ministério Público também está atuando nisso aí para descobrir o que está acontecendo com a Coronavac que vem do Butantan, né? Que é só de lá que tem denúncia de que está faltando dose. Né? Veja, esse problema que o senhor narra é um problema muito sério. A vacina
nós temos hoje uma situação de escassez da vacina, né? Nós temos muito mais gente para ser vacinada do que vacina à disposição. E aí, quando o agente de saúde responsável pela aplicação está diante de uma situação dessa, né, de uma situação de ausência do quantitativo correto, ele tem que fazer a denúncia imediatamente. Para que os agentes públicos de fiscalização responsáveis, e aqui é uma atuação séria que tem sido feita pelo Ministério Público em todo o Brasil, porque no final é dinheiro público, né? É dinheiro nosso que está sendo gasto na aquisição dessas vacinas, e é um absurdo que isso continue acontecendo. Hoje, essa vacina é um bem disputadíssimo. Então, se está sendo tirado daquele que comprou, alguém está recebendo. E isso tem que ser investigado, isso certamente será investigado, de novo, respeitando toda a sequência, toda a preocupação do devido processo legal, mas os responsáveis, eles têm que ser investigados e têm que pagar por aquilo que eles cometeram. Eu queria só fazer aqui um destaque. Nós, hoje em dia, vivemos numa sociedade, o senhor sabe muito melhor do que eu, uma sociedade da informação, em que os relatos viajam com uma velocidade muito grande. Eu só gostaria de fazer aqui uma defesa dos agentes públicos. A gente sabe que, como qualquer profissão, e eu posso falar dos professores e dos advogados, tem aqueles que, infelizmente, fazem ou praticam atos que são prejudiciais à nossa profissão, mas a gente tem uma maioria séria. Exato. Que são uma minoria. Que não podem ser tomados como regra, eles são a Esse é o minoria ponto. em todas as profissões. Tá? Esse é o ponto. Então, a gente tem que valorizar os nossos profissionais de saúde, não precisamos atacá-los nem achincalhá-los, é uma situação apenas de fiscalização. A conduta do agente de saúde de mostrar é uma conduta cidadã, mas é uma conduta também séria de um profissional que está atuando da forma correta. Quiçá todos atuem como atuaram com o senhor, com essa forma de lisura, com essa forma de idoneidade. Se não tiver, cabe ao cidadão exigir. Se o agente de saúde se negar a mostrar o lote, a vacina, é direito dele exigir essa informação. E num programa como o seu, é importante a gente reforçar isso para o cidadão brasileiro. Você tem o direito de ver. Não existe isso de, você não quer ver sendo aplicado, e é muito comum as pessoas virarem o rosto, né? Nessa hora tem que ver. Ou então leva alguém. Leva alguém para gosta, ver, assim. Porque, exatamente. assim, como esses dois agentes, eram um homem e uma mulher, eles mostraram para mim a caixa, a ampola, quantidade, tiraram, validade certinho, papapá, anotaram para mim entregar. Ou seja, demora uns instantes mais, 1 minuto ou 2 minutos a mais para eles fazerem esse procedimento em cada aplicação, mas vale a pena. Mas, o professor, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa Ricardo Orlandini, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, 26, 526 do Uruguaiana e Vale dos Sinos, e nas redes sociais do Ricardo Orlandini, na internet do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando sobre o coronavírus, a Covid-19, essa praga que nos atinge há tanto tempo, conversando com o professor e advogado Tiago Brito, das Minas Gerais para o mundo, está aqui no Rio Grande do Sul, está aqui em Porto Alegre. Doutor Tiago, é um troço que incomoda, e o senhor chamou bem, né? Todos nós temos que ser mais cidadãos, né? Nós temos que cobrar, não deixar aquela velha lei de Gerson, né, prevalecer, né, de vou levar vantagem, não tem mais isso. Temos que denunciar e apoiar, né? Essa denúncia que eu fiz, tá? Não é minha, que está faltando vacina nos frascos. Os enfermeiros
os aplicadores de vacina, os médicos, os atendentes de saúde nos postos de saúde em todo o país estão reclamando. Eles foram ao Ministério Público, eles denunciaram, porque no final do mês quem paga a conta é eles. E a conta que eu digo é que vai faltar a dose. E daí, como é que falta a dose? Mas veio 10 mil doses. Gente, vamos fazer aqui, ó. 10% é uma. Está faltando 30%. 30% em cada 10 mil é 3 mil doses que estão faltando. Está faltando dose aqui no Rio Grande do Sul, nos municípios, que é por conta disso. Né? E no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em todo o Brasil, porque uma máquina está com um problema de regulagem. Vamos imaginar que a máquina que falhou, que não houve um outro tipo de fraude. Vamos imaginar que foi um erro industrial. Tá? Vamos dar... O Ministério Público está investigando isso. Vamos imaginar, mas esse erro não pode acontecer, professor. Não pode acontecer, porque 10% já é muito. Agora, imagina que tem casos relatados ao Ministério Público do Estado aqui de 30%, ou seja, em 10 doses que tinha que ter no frasco, tinha 7. Opa, 3 pessoas não receberam. Tá? São 3 pessoas que não receberam e está faltando 3 doses para dar o reforço para aqueles que foram tomar o reforço. Mas, professor, eu queria abordar outro tema. Já o Congresso Nacional está vendo isso aí, preocupado com o que está acontecendo, porque quando a gente tomava vacina da gripe, a gente estava preocupado com isso, né? De furar fila, disso. Até porque, na gripe, rapidamente, na gripe, as empresas podem comprar, né? A OAB comprava, universidades compravam para dar para os seus funcionários, sim, empresas compravam, não tinha problema, né? Sim, durante a vacinação, a campanha de vacinação da gripe, na H1N1, é comum não só que o SUS ofereça durante a campanha de vacinação, mas também empresas, órgãos de classe e demais entidades façam a sua vacinação. O que acontece com a realidade da H1N1 é completamente diferente do que nós temos na realidade do COVID. E aqui nós temos que imaginar o seguinte, a pandemia do coronavírus coloca uma escassez de vacinas. Nós não temos, hoje, no mundo, vacinas disponíveis para todas as pessoas que precisam ser vacinadas. E vejam o problema do fura-filas. Em razão disso, a gente tem que ter um estrito controle, como muito bem apontado, não pode faltar uma vacina, porque essa vacina tem que seguir aquilo que foi previsto no plano de vacinação. Agora, por que não podemos ter empresas vacinando, em tese, durante a pandemia do coronavírus, para a aplicação do coronavírus? Todos os infectologistas, é muito interessante que, ao olharmos para fora e vermos os outros países, nós vamos perceber que nenhum deles nós tivemos essa possibilidade de aquisição privada da vacina, é porque não funciona, não é uma estratégia adequada para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Por quê? Veja, como nós não temos vacinas para todos, a gente não tem à disposição de toda a população mundial esse quantitativo, quem tem que fazer a organização e quem tem que fazer a distribuição dessas vacinas tem que ser o Estado. Se eu permito que particulares adquiram essas vacinas, nós vamos ter a imunização que vai desrespeitar, por exemplo, os ditames da Organização Mundial de Saúde, que estabelece lá um critério de vacinação conforme o risco oferecido pelo coronavírus. Então, de nada adiantaria, por exemplo, uma empresa comprar a sua vacina, aplicar para o seu funcionário de 18, 20, 22 anos, sendo que a pessoa com maior sujeição ao coronavírus estão nas idades mais avançadas. Então, a gente precisa que o Estado organize essa aplicação. Se Deus quiser, no futuro, quando tivermos uma produção massificada dessa vacina, quando for uma questão que não estivermos mais em pandemia, aí sim
vai ser um momento de nós falarmos em aplicação por meio de aquisição das empresas. Privada, tu vai tomar numa clínica de vacinação, por exemplo, sim, vai lá. Como fazemos em qualquer vacina. Tem a vacina 2022 da Covid, eu vou tomar da gripe, uns dias depois eu vou tomar da Covid, vai lá e tu toma no laboratório que tu quer. Tá? Então, não é assim, né? Imagina se a gente pudesse comprar a vacina, né? E vamos lá, a OAB resolve comprar para os advogados. Bom, para o H1N1, para a gripe, tudo bem, né? Sim, tudo certo, tem vacina sobrando, mas não é o caso do Covid, né? Não é o caso. Imagine uma seguinte situação, nós temos visto recentemente várias fábricas, várias empresas no Brasil tendo que parar a sua produção por falta de insumos. Por quê? Porque toda a cadeia produtiva ela está fragilizada durante a pandemia. Não adianta pensarmos em soluções individuais quando o problema é coletivo. É muito importante que todos nós sejamos vacinados conforme o plano previsto. É muito importante que a gente entenda que existe uma regra por detrás disso, seguida por todos os outros países. Existem países hoje que já estão voltando à vida normal. A Austrália, Israel mesmo é um grande exemplo, que apesar de todo o enfrentamento da pandemia, Portugal, a notícia ontem, é que eles estão restringindo ainda mais, estão retirando as medidas de restrição e voltando a uma certa normalidade. Por quê? Porque seguiram uma sequência de vacinação, obviamente, com outras medidas. Mas é importante a gente entender isso. Não adianta não pensarmos em uma forma conjunta, senão não vamos achar uma solução adequada para todos. Mas no direito, eu estava falando, alguma coisa mudou. Já tem coisa aí que está sendo considerado acidente de trabalho quem morre vítima do Covid no decorrer, no transcurso do seu trabalho, do seu dia de trabalho. Como é que é isso aí? De onde veio isso, o doutor Brito? Vamos lá, isso aí é uma decisão recente, ainda está sendo... Óbvio, nós ainda estamos passando pela pandemia, então não temos ainda uma posição firmada de todos os tribunais sobre os impactos do Covid nas relações, dentre elas a relação de trabalho. Mas os tribunais do trabalho têm entendido que o trabalhador que é contaminado pelo Covid durante a sua atividade laboral e venha a falecer, é entendido como acidente de trabalho. Isso foi reconhecido recentemente em uma decisão que veio de um processo de um caminhoneiro que pegou o Covid durante a sua jornada de trabalho e reconheceram esse acidente de trabalho. Então, nós ainda vamos ter muitas consequências jurídicas do coronavírus, não só nas relações do trabalho. Imaginem o servidor público que vai ter que trabalhar, o brigadiano, o professor. Então, nós ainda vamos ver como vai ser a atuação do Poder Judiciário em razão das doenças e das comorbidades que essas pessoas podem ter em decorrência do Covid, em razão do retorno das suas atividades. Então, essa é só uma primeira sinalização. É muito importante que fiquemos atentos ao que teremos aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Professor Tiago Brito, obrigado por participar aqui do nosso programa ricardolandini.net. Eu que agradeço o convite, eu continuo à disposição para o que precisarem. É um prazer poder trocar ideias e poder conversarmos com você, Ricardo, e com toda a sua audiência. Muito obrigado e contem comigo. Este foi o programa ricardolandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, 26 e 526 do Uruguaiana e Vale dos Sinos, nas nossas redes sociais e bombando pelo planeta no streaming do BATV. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.